Existe uma sensação estranha que muitas pessoas têm, mas raramente conseguem explicar. A sensação de que, não importa o quanto trabalhem, o dinheiro nunca parece suficiente. Você trabalha, recebe seu salário, paga suas contas, e no final do mês quase sempre sobra muito pouco, às vezes nada. E então o ciclo recomeça. Trabalhar, receber, pagar, repetir. Durante anos, talvez décadas, esse padrão se tornou tão comum que muita gente simplesmente aceita como parte natural da vida. Mas em algum momento, uma pergunta começa a surgir. Uma pergunta desconfortável. Se milhões de pessoas trabalham todos os dias, por que tão poucas conseguem construir riqueza verdadeira? Será que o problema é falta de esforço? Será que algumas pessoas simplesmente trabalham mais que outras? Ou existe algo mais acontecendo por trás desse sistema? A verdade é que o mundo financeiro moderno funciona de uma forma muito específica, uma forma que poucas pessoas realmente compreendem. E quando você começa a observar com atenção, percebe que grande parte das regras do jogo foram desenhadas para manter a maioria das pessoas exatamente onde elas estão. Isso não significa necessariamente que existe uma conspiração secreta, mas significa que o sistema econômico cria incentivos que mantêm o ciclo funcionando. Para entender isso, precisamos voltar ao começo. Desde cedo aprendemos um roteiro muito claro sobre dinheiro. Primeiro, estudar. Depois, conseguir um bom emprego. Trabalhar duro, economizar um pouco e, eventualmente, tudo dará certo. Esse roteiro parece lógico e, por muito tempo, em algumas épocas da história, ele realmente funcionou. Mas o mundo mudou. Hoje, muitas pessoas seguem exatamente esse mesmo caminho e, mesmo assim, não conseguem sair do mesmo lugar financeiramente. Elas estudam, trabalham, se esforçam, mas o crescimento financeiro real raramente acontece. Isso ocorre porque o sistema moderno gira em torno de um elemento central: consumo. Economias modernas dependem fortemente de pessoas comprando coisas, comprando produtos, comprando serviços, comprando experiências. Esse consumo constante mantém empresas funcionando, mantém empregos existindo, mantém o dinheiro circulando. E por isso, grande parte da estrutura econômica incentiva exatamente esse comportamento: ganhar, gastar, ganhar novamente, gastar novamente. Esse ciclo é o que mantém o sistema em movimento, mas ele também cria uma armadilha silenciosa. Porque quando todo o dinheiro que entra na sua vida é imediatamente consumido, nenhum capital é acumulado. E sem capital acumulado, é extremamente difícil construir riqueza. Esse é um dos maiores segredos da economia pessoal. Riqueza raramente é construída apenas através do trabalho. Ela é construída através da multiplicação de capital. Ou seja, dinheiro gerando mais dinheiro. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário criar algo que a maioria das pessoas nunca consegue construir: excedente. Dinheiro que sobra. Dinheiro que não será consumido imediatamente. Dinheiro que pode ser investido. E é justamente nesse ponto que o sistema moderno cria a maior dificuldade. Porque enquanto as pessoas trabalham, uma enorme quantidade de estímulos incentiva o consumo constante. Publicidade, marketing, tendências sociais,
pressões culturais. Tudo isso cria a sensação de que consumir mais significa viver melhor. Trocar de celular, trocar de carro, mudar para uma casa maior, assinar novos serviços, viajar mais, comprar mais. E, novamente, nada disso é necessariamente errado. O problema surge quando o consumo se torna constante, quando cada aumento de renda é imediatamente transformado em aumento de despesas. Esse fenômeno tem um nome conhecido na economia comportamental: inflação do estilo de vida. Quando as pessoas começam a ganhar mais dinheiro, elas automaticamente começam a gastar mais dinheiro. Um apartamento melhor, um carro melhor, mais conforto, mais conveniência. E com o tempo, esse novo estilo de vida se torna o padrão. Isso cria uma situação curiosa. Mesmo pessoas que recebem aumentos salariais ao longo da carreira, frequentemente sentem que o dinheiro nunca é suficiente, porque o padrão de vida cresce junto com a renda. Isso mantém muitas pessoas presas em um ciclo constante de trabalho. Um ciclo que muitas vezes é chamado de corrida dos ratos. Imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele corre rápido, muito rápido, mas permanece exatamente no mesmo lugar. Esse é o retrato financeiro de milhões de pessoas. Elas trabalham mais, ganham um pouco mais, mas continuam presas no mesmo sistema de despesas. Outro elemento importante desse sistema é o crédito. Financiamentos, cartões de crédito, parcelamentos. Em muitos casos, essas ferramentas são apresentadas como soluções. Elas permitem comprar coisas imediatamente, mesmo quando o dinheiro ainda não existe. Mas existe um detalhe fundamental sobre dívidas. Toda dívida representa a renda futura que já foi comprometida. Quando você assume um financiamento de longo prazo, parte do seu dinheiro dos próximos anos já tem destino definido. Isso reduz sua liberdade financeira, reduz sua capacidade de investir e aumenta a dependência de continuar trabalhando continuamente. Novamente, isso não significa que todo crédito é ruim. Existem dívidas estratégicas, mas grande parte das dívidas utilizadas pela classe média está ligada ao consumo, e consumo raramente gera riqueza. Enquanto isso, pessoas que acumulam patrimônio normalmente jogam um jogo diferente. Elas focam em adquirir ativos. Ativos são coisas que geram renda. Investimentos, empresas, participações em negócios, imóveis que produzem aluguel. Esses ativos criam fluxo de caixa. Eles podem crescer com o tempo e, eventualmente, podem começar a gerar renda sem exigir trabalho direto. Esse é o ponto onde o jogo financeiro muda completamente. Quando o dinheiro começa a trabalhar, porque a maioria das pessoas vive trocando tempo por dinheiro. Elas trabalham um determinado número de horas e recebem um pagamento por esse tempo. Mas existe um limite natural para esse modelo. O tempo é finito. Existem apenas 24 horas em um dia. Por isso, a verdadeira riqueza raramente surge apenas do trabalho. Ela surge da capacidade de multiplicar capital. Esse processo é impulsionado por um dos maiores fenômenos das finanças: os juros compostos. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No começo, o crescimento parece pequeno, quase imperceptível. Mas com o tempo, o crescimento acelera. O dinheiro começa a gerar retornos, e esses retornos também começam a gerar novos retornos. Esse processo cria crescimento exponencial. Mas existe um fator essencial para que ele funcione: tempo.
muito tempo. É por isso que começar cedo faz tanta diferença. Mesmo pequenos investimentos feitos regularmente podem crescer significativamente ao longo de décadas. Infelizmente, grande parte das pessoas nunca recebe educação financeira suficiente para compreender esses mecanismos. Na escola, aprendemos muitas disciplinas importantes, mas raramente aprendemos como o dinheiro realmente funciona. Não aprendemos sobre investimentos, não aprendemos sobre ativos, não aprendemos sobre fluxo de caixa, não aprendemos sobre multiplicação de capital. Sem esse conhecimento, muitas pessoas entram na vida adulta seguindo apenas o modelo tradicional: trabalhar, receber salário, consumir, repetir. E durante anos, talvez décadas, esse ciclo pode durar, até que um dia a aposentadoria chega e muitas pessoas percebem que o patrimônio acumulado não é suficiente para sustentar o estilo de vida que imaginaram. Essa realidade tem se tornado cada vez mais comum em muitas partes do mundo. Mas existe uma boa notícia. Esse sistema pode ser compreendido. E quando você compreende como ele funciona, você pode começar a jogar o jogo de forma diferente. O primeiro passo é consciência. Perceber que o modelo tradicional não é o único caminho possível. Perceber que o consumo constante pode estar limitando o crescimento financeiro. Perceber que pequenas decisões repetidas ao longo de décadas criam consequências enormes. O segundo passo é mudar a forma de pensar sobre dinheiro. Em vez de perguntar quanto posso gastar, a pergunta passa a ser diferente: quanto posso investir? Cada decisão financeira começa a ser analisada com outra perspectiva. Esse gasto está construindo algo ou está apenas consumindo recursos? Isso não significa abandonar conforto ou qualidade de vida. Significa apenas priorizar a construção de ativos. Significa construir fontes de renda. Significa pensar no longo prazo. A construção de riqueza raramente acontece de forma rápida. Na maioria das vezes, ela é resultado de consistência, disciplina, tempo, investimentos feitos regularmente, renda sendo reinvestida, ativos sendo acumulados ao longo dos anos. Esse processo pode parecer lento no começo, mas com o tempo ele cria um efeito poderoso. Quanto mais ativos você possui, mais renda eles podem gerar. E quanto mais renda é gerada, mais capital pode ser reinvestido. Esse ciclo cria crescimento financeiro e, eventualmente, pode levar a algo que poucas pessoas realmente alcançam: liberdade financeira. Liberdade financeira